Boa tarde, pessoal do HDI. Prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de produtividade para equipes de sustentação e desenvolvimento, né? E o papel do líder na transformação das suas equipes em equipes de alta performance. Então, falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Maurício, eu sou gerente de produtos e infraestrutura na Cervelo. Cuido do ciclo de desenvolvimento dos produtos, desde a sua concepção até o desenvolvimento, e também sou responsável pela infraestrutura de cloud da Cervelo. Bom, qual é a minha experiência em gestão de produtividade, né? Nos últimos 20 anos, eu tenho apoiado equipes na implantação de métodos de produtividade em centrais de serviço e também tenho atuado à frente de equipes de desenvolvimento. Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Inicialmente, vamos ver uma análise do contexto de gestão de produtividade em equipes de sustentação e criação. E aí é importante ressaltar que é muito importante ter um approach diferenciado para cada uma dessas duas equipes. Falar muito sobre o papel do líder, gestor no processo de gestão de produtividade e no papel central que ele exerce na transformação de suas equipes em equipes de alta performance. Falar sobre o diagnóstico de problemas de produtividade em uma equipe. E, por último, falar sobre os métodos e ferramentas que podem auxiliar os líderes gestores a transformar as suas equipes em equipes de alta performance. Bom, antes de mais nada, é importante ao líder fazer algumas das perguntas listadas nesse slide, né? E aí já é um primeiro passo para você enxergar a si mesmo como um bom líder. Se você, um bom líder, ele se incomoda, né? Ele se incomoda, ele analisa e ele age, né? E o primeiro passo é se incomodar. Então, se você para fazer algumas dessas perguntas no seu dia a dia, já é um primeiro passo para você se tornar um líder de uma equipe de alta performance. Então, a primeira pergunta a se fazer é: as entregas ocorrem dentro ou fora do prazo? As pessoas trabalham dentro do seu horário de trabalho ou precisam constantemente trabalhar fora do horário? E aqui um ponto muito importante, que eu levo a ferro e a fogo nas equipes que eu gerencio. O trabalho fora do horário deve ocorrer em ocasiões muito específicas, porque não há nada que atrapalhe mais a performance de uma pessoa do que ela trabalhar constantemente fora do horário, né? Ela perde a concentração, ela se torna mais irritada, ela cria menos, né? Ela exerce aquele trabalho com muito mais dificuldade. Bom, quanto tempo as pessoas gastam fazendo coisas que poderiam ser feitas por máquinas, por robôs, ou seja, que eles podiam ser automatizadas? E quanto tempo elas gastam fazendo coisas que poderiam ser feitas por pessoas de fora daquela equipe? Isso é um fator essencial para você entender se você tem um problema na sua equipe. Qual o nível de estresse dos membros da equipe e gestores? Né? Quem nunca participou daquela reunião onde o chefe, né, não vou nem chamar de líder, ele entra, ele reclama de tudo, todo mundo está errado, tudo está errado, ele passou um tempão fora, ninguém nem reconhece ele direito, ele fala um monte de bobagem, vai embora e as pessoas ficam se perguntando, mas o que eu devia ter feito certo? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, o estresse entre os membros da equipe e seus gestores é um fator para você analisar se você tem ou não problemas de performance na sua equipe. O outro ponto importante é se os produtos que são entregues por aquela equipe são satisfatórios aos clientes, ou seja, os clientes ficam felizes com o que eles recebem. Isso é um ponto muito importante a ser analisado por um líder gestor. Bom, e por último, se seus custos são muito superiores à meta estabelecida pela empresa. Isso também é um fator a ser analisado, onde indica algum problema de performance da equipe. Bom, se a sua resposta é sim para algum daqueles pontos, então vamos direto ao ponto. Você pode ter um desequilíbrio entre demanda e recurso, ou seja, você tem uma equipe menor do que a quantidade de trabalho que tem para ser exercido, e aí não tem muito o que fazer, né? Normalmente as pessoas recebem uma avalanche de trabalho e não conseguem nem pensar direito, e aí você tem que resolver isso. Mas eu posso ter problemas de produtividade. Sim,
Mas se você tem um desequilíbrio, normalmente você precisa resolver ele primeiro. Aí depois você ataca a produtividade e aí depois você ajusta o tamanho da equipe em base às melhorias de produtividade que você fizer. Né? Ou você pode ter uma correta balança entre demanda e recursos, mas você realmente tem problemas de produtividade na equipe. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, e aí a pergunta é: focar na produtividade das equipes ou dos indivíduos, né? Linha artesanato versus linha de produção, né? E para exemplificar a importância dessa análise, eu trouxe aqui uma situação para vocês imaginarem, né? Vamos imaginar que você abre uma fábrica de cadeiras e aí você contrata um artesão, né? E ele leva aproximadamente 6 dias para transformar um bloco de madeira em uma cadeira. Né? E ele faz lá o trabalho dele, só que você chega à conclusão que isso não sustenta o negócio, isso não paga as contas. E aí você precisa aumentar a quantidade de cadeiras vendidas. E aí o que você faz? Você contrata mais um artesão. E aí, em média, com essa nova pessoa na equipe, você passa a entregar aí uma cadeira a cada 3 dias. E isso também não paga as contas, porque agora você aumentou, né, você equilibrou a questão dos recursos e demanda, mas isso ainda não é suficiente para manter o seu negócio viável. E aí o que você faz? Você opta por atacar a produtividade individual. Então você começa a monitorar cada segundo daquele artesão, se ele vai ao banheiro, se ele volta, quantos segundos ele gasta. Você treina ele o máximo possível para ele se tornar o melhor artesão possível. E em base a esses trabalhos, você consegue melhorar a produtividade individual daqueles artesãos, e aí você começa a conseguir fazer uma cadeira a cada 2 dias e meio. É um baita up de produtividade individual, mas a pergunta é: isso resolveu o seu problema? Bom, e aí você, como um bom líder, você se incomoda, você se pergunta o que você pode fazer para melhorar aquela equipe, né? Você ouve a sua equipe. Isso é um ponto muito importante de um líder. Aquele líder que sabe tudo, que tem todas as respostas, que impõe isso à sua equipe, é um líder que tende a tomar más decisões. Tá? Então, você é um bom líder, você questiona a sua equipe sobre o que está atrapalhando eles no dia a dia. Por que eles não conseguem fazer mais cadeiras? E eles falam: olha, o que dá mais trabalho aqui é transformar esse bloco de madeira nas peças. Porque depois que as peças estão feitas, pô, montar a cadeira e pintar é algo que eu consigo fazer relativamente rápido. E aí você, com essa informação que a equipe te entregou, você vai atrás do mercado, você vai avaliar o que tem, dá para automatizar esse processo de criação das peças, e aí você descobre que tem uma máquina que você coloca um bloco de madeira e essa máquina te gera do outro lado as peças já prontas, né? E aí você adquire essa máquina do mercado e aí, em base a isso, você também transforma essa equipe em uma equipe multidisciplinar, onde cada um exerce uma função da melhor forma possível. Você coloca uma pessoa para montar as cadeiras e outra para pintar. E, em base a isso, essa equipe começa a entregar 5 cadeiras por dia, ao invés de uma cadeira a cada 2 dias e meio. E aí sim, você atinge uma equipe de alta performance que vai resolver a necessidade do seu negócio. Isso é focar na produtividade das equipes e não somente dos indivíduos. Então eu devo não me preocupar com a produtividade dos indivíduos? Claro que você deve se preocupar com a produtividade dos indivíduos, porque os indivíduos fazem parte das equipes. Mas o seu foco principal sempre é como a minha equipe pode melhorar a produtividade. Bom, quais são os possíveis problemas de produtividade e suas causas, né? O que você avalia? Agora que você descobriu que realmente você tem um problema, como você identificar as possíveis causas? Primeira coisa, precisamos falar sobre processos pouco claros ou subutilizados, né? Vamos voltar ao exemplo na nossa fábrica de cadeiras. Imagina que você compra a máquina, chegou lá a máquina e as pessoas não usam a máquina. Ou elas não colocam
a madeira adequadamente e falam que a máquina não funciona porque elas não colocam a madeira do jeito certo. Ou seja, você tem um processo, né? E ele está sendo pouco claro, pouco utilizado, e isso gera problema de produtividade. As pessoas continuam fazendo as coisas do jeito errado, né? Dentro de um ambiente de TI, vamos falar de você tem um fluxo de solicitação de compra de equipamento desenvolvido dentro de uma ferramenta, com formulário, com aprovação por mobile, e as pessoas continuam mandando e-mail e a central de serviço continua recebendo o e-mail e tratando aquele e-mail, ou seja, os processos não são claros ou estão sendo subutilizados. Bloqueio no fluxo de informação, né? A informação vai para um lugar, ela simplesmente morre ali. Ou seja, a pessoa manda um e-mail para o gerente falando que ela precisa de uma máquina, precisa de um acesso, e morre ali na máquina do gerente, e aquilo não anda, e isso significa problemas de produtividade na sua equipe. Baixa automatização. As pessoas ficam fazendo repetidamente trabalhos que elas nem precisariam estar fazendo, porque já tem um jeito automático de fazer aquilo. Falta de base de conhecimento. Cada membro da equipe, quando vai fazer uma determinada coisa, faz de um jeito. Por quê? Porque não há uma base de conhecimento, né? E você pode evoluir essa base de conhecimento ao nível de que o próprio usuário possa executar a tarefa, que é ele próprio, ele absorver conhecimento e executar a tarefa. Isso é uma coisa muito importante a ser tentada, a exaustão ser implementada nas equipes. Falta de equalização de treinamento, né? Ou seja, as pessoas estão ali colocadas para executar trabalhos para os quais elas não estão prontas para fazer, elas não sabem fazer. Isso gera muito retrabalho, isso gera problema de entrega e isso gera problemas graves de produtividade, né? Problemas no input de recebimento de demandas, né? Aquela demanda que vem por e-mail, está faltando um monte de informação e você tem que entrar em contato de novo com a pessoa que solicitou aquilo para capturar as informações. Isso gera retrabalho e também gera problemas de produtividade. Uso de várias ferramentas pela equipe de atendimento, né? Então, assim, há um foco muito grande da TI de disponibilizar multicanais para os seus clientes abrirem demandas, mas a pergunta é, a sua central de atendimento, ela recebe tudo em um único lugar? Ou ela tem que ficar para cada um deles indo num lugar ver quem demandou, agora eu vou atender e-mail, agora eu vou atender telefone, agora eu vou atender chat, cada hora numa ferramenta diferente. Isso causa graves problemas de produtividade. A descentralização dos canais do ponto de vista de quem atende as demandas. Ambiente não integrado com N3 ou outras áreas da organização. Você tem uma demanda ali na central de serviço, no Service Desk, que precisa da aprovação do financeiro para comprar uma peça, para comprar alguma coisa. E aí tem que mandar o e-mail, aí ninguém recebe o e-mail. Então, ter essa ferramenta, né, que suporta a sua demanda, um processo integrado com as áreas de negócio, pode dar uma diferença grande de produtividade na sua equipe. Falta de visibilidade. Se você não tem relatório, você não tem métricas que te digam o que mais entra na equipe, o que pode ser para você analisar, o que pode ser automatizado, o que pode ser melhorado a base de conhecimento para prover um autoatendimento para o seu usuário, né? Se você não tem métrica, você não tem visão, você não vai conseguir melhorar nada, né? E por último, falta de avaliação periódica baseada em fatos. Não adianta ter um monte de relatório que te diz um monte de coisa se você não olha, se você não analisa e se você não age, né? Um bom líder analisa o que está acontecendo, vê o que pode ser melhorado e age. Essas três coisas são a mais importante que um líder pode executar para transformar a sua equipe em uma equipe de alta performance. Bom, agora vamos começar. Sabemos dos nossos problemas, pensamos sobre eles, detectamos que a gente tem problema, e agora? Qual a melhor metodologia a adotar na minha equipe? E aí vem um ponto muito importante. Existem métodos, existem caminhos a serem seguidos quando você está falando de uma equipe de sustentação e outros diferentes quando você está falando de uma equipe de criação. Lógico que tem ali uma parte das coisas que elas são válidas para as duas equipes, mas o contexto de análise de métodos de gestão de produtividade nesses dois tipos de equipes é bem diferente, né? E aí eu falo como experiência própria. Durante muito tempo, eu ajudei a criar e a implementar equipes de alta performance de sustentação. E aí, quando eu assumi equipes de criação, eu falei, bom, já sei tudo que eu preciso fazer, né? E aí, tentei implementar por
todas as formas, tinha fila de coisas a ser feitas, tinha chamado, tinha CLA, tinha tudo ali que uma equipe de sustentação precisa para se tornar uma equipe de alta performance, mas as coisas não andavam, né? E foi necessário me reinventar, eu estudar, ir atrás de outros métodos, e aí sim eu consegui mudar o meu approach com a equipe e aí começar a ver resultado disso até transformar essa equipe de criação, essa equipe de desenvolvimento em uma equipe de alta performance. Bom, então vamos ver aí algumas diferenças, né? Quando você está falando de equipes de sustentação, você está falando muito sobre automação de processo, né? Processos claros sendo absorvidos por um formulário dentro de um portal, dentro de um mobile, num chatbot, automatização por RPA, não executar trabalhos que possam ser feitos por um robô, canais de recepção centralizados, ou seja, você receber todas as demandas dos usuários, os usuários confiarem que vão imputar uma demanda, isso vai ser tratado pela equipe de sustentação de forma centralizada, né? Organização dos processos, fila de atendimento, ter claro para um membro da equipe qual é a fila de atendimento, qual é o primeiro item que ele precisa atender, gestão do conhecimento evoluindo para autosserviço, né? Ou seja, você ir melhorando a base de conhecimento para suportar os seus técnicos e depois você partir para o segundo passo, onde é ajudar o seu próprio usuário a executar o serviço que ele precisa. E muito forte a colaboração. Colaboração entre equipe, quando alguém tem uma demanda diferente, apoiar, e colaboração com o líder, né? Ser um líder colaborativo, que é estar ali junto com a equipe, identificando as dificuldades do dia a dia, e ajudando essa equipe a ir melhorando todos esses pontos relatados para até atingir uma equipe de alta performance. Quando você olha para criação, equipes de criação, aí, por exemplo, automação já não é uma coisa tão importante, né? E aí eu falo sobre equipes multidisciplinares. Para mim foi a coisa mais importante que eu vi aí quando eu estava tratando equipes de criação, ou seja, por exemplo, numa equipe de dev, você ter alguém que é responsável pelo layout e é especialista nisso, só sabe fazer isso e faz da melhor forma. Você ter os programadores que desenvolvem o layout aprovado, você ter um documentador que só faz isso, você ter alguém que faz a parte de banco de dados, você ter alguém que faz a parte de testes. Então, cada um fazendo o que sabe fazer melhor, em paralelo, isso transforma, é muito provável que vai transformar a sua equipe em uma equipe de dev de alta performance. Ciclos curtos de trabalho é muito importante. Não adianta você planejar 3 anos de desenvolvimento, 2 anos, o mundo é muito mutável, as necessidades mudam a cada muito pouco tempo. Então, sempre se curtos de trabalho, as pessoas precisam saber, olha, o que você vai fazer nessa semana ou nas próximas 2 semanas é isso. Né? E aí ir medindo, né? Opa, eu fiz isso, qual foi o resultado, né? Que é aquele mínimo produto viável, então testar, validar, ver o usuário mexer naquilo, falar, pô, isso ficou legal, isso precisa ser melhorado, absorver mudanças. Quando você está falando de equipes de criação, as mudanças são bem-vindas. Né? Não ser o inimigo da mudança. Pô, essa tela poderia mudar um pouco para cá, legal, vamos absorver essas mudanças, porque elas realmente vão fazer diferença no produto criado por essa equipe. Né? O Kanban é muito importante para a equipe inteira ver ali o que está sendo trabalhado, o que já foi trabalhado, o que está sendo trabalhado, o que já foi concluído. E quando você vai deixando essa equipe cada vez mais madura, elas se tornam equipes de autogestão, onde você, como líder, só precisa definir o que será feito naquele curto espaço de tempo, que são as sprints, e a própria equipe se autorregula ali para entregar os itens. Isso é muito bacana, porque é muito bom, né, estar numa equipe que funciona como autogestão, que funciona em alta performance. Não importa se você está falando de equipes de sustentação ou equipes de criação. Medir e agir em curtos espaços de tempo é a maior dica de todas para um bom líder. Não adianta você aparecer na frente da equipe cada um mês, quando saiu aquele book de dados, e aí você querer fazer uma análise. Medir e agir em curtos intervalos de tempo. Então, implementa alguma coisa, vê como isso foi implementado, né? Mede, age,
age, toma a decisão do que fazer, e aí você vai nesse ciclo medindo, agindo, até que você atinge a alta performance, tá? E isso a gente vai falar muito agora, que é qual o papel do gestor na gestão de produtividade da equipe. E eu digo que é um fator principal. Né? E o que ele deve fazer? A primeira coisa é assumir a responsabilidade pela produtividade da sua equipe, ou seja, não culpar os funcionários, né? Não culpar a equipe. Né? É sua responsabilidade como líder assumir esse papel e transformar a sua equipe. Né? Implementar métodos e ferramentas que ajudem as suas equipes a evoluir. Né? Então, ouvir a equipe, pô, pessoal, estamos com essas dificuldades. Olha, eu vi no mercado isso, o que vocês acham? Ou o outro tem uma ideia diferente, vamos agregar. Pô, legal, definimos o que vamos fazer, então vamos implementar. Eu vou ajudar vocês a implementar isso. Eu vou cuidar de que vocês tenham o recurso necessário, eu vou eliminar as barreiras para que vocês consigam implementar esses métodos e essas ferramentas. Monitorar a aderência desses métodos e ferramentas. Não adianta só ir lá, definir o que vai ser feito e ir embora e esperar que tudo vá acontecer. Ele precisa monitorar, olha, colocamos essa metodologia ou essa ferramenta, como isso aderiu à nossa equipe, isso ajudou, isso atrapalhou, qual pedaço atrapalhou, qual pedaço ajudou, vamos ajustar aí as coisas até que elas tenham o resultado esperado. E aí é muito importante ter um ponto, né? Às vezes a sua equipe não está preparada para determinada metodologia ou determinada ferramenta. Né? Então, a método não deu certo, a ferramenta não deu certo. A pergunta é, a sua equipe estava preparada para isso? Você treinou a sua equipe? Você implementou o pedaço da metodologia, o pedaço da ferramenta que ela mais precisava naquele momento? E aí você foi em ciclos curtos, ampliando o escopo dos métodos das ferramentas até atingir o que era necessário? Né? Outro ponto, criar um ambiente colaborativo entre os membros da equipe, onde as pessoas se sintam bem em colaborar com o outro, não haja uma questão de competitividade, não competitividade individual, né, mas sim aquele objetivo maior da equipe, né, onde as pessoas também se sintam à vontade para falar. Né. Tem aquele líder-chefe, né, que entra na reunião e fala assim, olha, estamos com esses problemas aqui e agora nós vamos resolver desse jeito, desse jeito, desse jeito. Nem ouve a equipe. As pessoas muitas vezes nem são realmente aqueles problemas que ele identificou. Então, ter um líder que colabora com a sua equipe e a equipe que colabora com o líder é um fator decisivo para atingir equipes de alta performance, porque muitas vezes é aquele analista júnior, aquele programador júnior que diante de uma dificuldade vai te dar o feedback que você precisa para mudar alguma coisa que resolva os problemas de toda a equipe. Incentivar as atitudes que melhoram a produtividade, né? Então, assim, o líder moderno não dá bronca, não dá feedback negativo, vamos dar um outro nome aí, né? Isso está errado, né? O líder, quando ele identifica que tem um membro da equipe que está atrapalhando a produtividade por algum tipo de método ou de comportamento, é papel dele sim, educadamente, chamar essa pessoa e dizer, olha, isso não está funcionando por causa disso, isso atrapalha aqui e ali, né? E se essa pessoa persistir, até mesmo tomar alguma outra atitude. Para quê? Para que aquele comportamento não prejudique os demais. É lógico que ele não vai fazer isso sem uma análise, sem acompanhamento, sem monitoração, mas quando ele tem que agir, ele tem que agir. Um líder que não age é um problema muito grave numa equipe, tá? Eliminar os obstáculos, já falamos um pouquinho aí, eliminar os obstáculos. Olha, o meu computador não funciona direito, por isso que eu demoro para fazer as coisas. Ir lá e eliminar esse obstáculo. A rede não funciona direito. A gente não tem documentação. A gente não sabe onde estão as coisas. A documentação que chega para a gente desenvolver algo não chega bem detalhada. A gente precisa ficar perguntando. Então, é papel do líder ouvir o que está atrapalhando a sua equipe e eliminar os obstáculos que atrapalhem eles a atingir altos níveis de produtividade. Bom, e aí chegamos à conclusão aqui da nossa palestra, onde a gente vai falar o quê? Como eu atinjo equipes de alta performance? Quais são
os dois fatores que vão fazer eu ter na minha empresa uma equipe de alta performance. Em primeiro lugar, é a atuação do líder, né? Porque sem o líder implementar ferramentas, sem o líder implementar métodos, sem o líder identificar o que está acontecendo, sem o líder ouvir a equipe, sem um líder colaborativo que extraia daquela equipe o melhor que ela pode dar, não adianta ter ferramenta, não adianta ter nada, né? Em segundo lugar, apoiado, implementado, guiado pelo líder, vem as ferramentas. Vem uma plataforma de workflow, com formulários, com aprovação automática, com mobile, com chatbot, com RPA para automatização, com Kanban, com gestão, com equipes multidisciplinares, com métodos ágil, né? Isso em segundo lugar, por quê? Porque é o líder que vai fazer ela acontecer, né? A Cervelo trabalha há muitos anos tentando fornecer para os líderes que queiram implementar nas suas organizações métodos e ferramentas, ferramentas que possam ajudar eles a atingirem essas equipes de alta performance. Mas é importante ressaltar que sem um líder que queira fazer isso acontecer, não adianta. Tá? E aí, quando você atinge uma equipe de alta performance, é tudo. Essas pessoas gostam de trabalhar em equipes de alta performance. É prazeroso trabalhar numa equipe de alta performance. É prazeroso ser líder de uma equipe de alta performance. Porque você faz um trabalho junto de pessoas que você vê sentido, né? E para as organizações é muito bom ter equipes de alta performance porque elas ajudam os negócios a atingirem outros níveis de qualidade. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Queria agradecer o tempo que vocês ficaram comigo. E se precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade para me contatar aí. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.